que é justamente o meu objetivo aqui hoje. Bom, Calígula é uma peça de teatro, né, é uma obra dramatúrgica, e nela Camus ele faz menção à epopeia do lendário imperador de Roma, Caio Calígula. E é interessante que, pelo menos no meu modo de pensar, Calígula é apresentado como o filósofo, como um homem lúcido, aquele que descortina o absurdo, aquele que apresenta o absurdo. Apresenta o absurdo para quem? Para a corte, para os personagens da corte, personagens que estão presos dentro de uma bolha palaciana e eles não percebem a violência do mundo, não percebem a falta de sentido. Então, se mostram como banais, vãos, inúteis, sem nenhum valor em si mesmos. Então, como aristocratas, eles só percebem a luminosidade do mundo. O que Calígula vai fazer é mostrar as sombras, é mostrar o caos, que também faz parte da existência. Ele mostrará que é útil ser poderoso, e ele terá e será detentor de todo o poder por ser um imperador. Ele vai lembrar os palacianos que a liberdade de um imperador não tem limites, não tem fronteiras. E, bom, e quem é da área do direito sabe o estrago quando alguém, né, que tem poder, ele toma para si todo o poder. Então, a gente sabe que, do ponto de vista jurídico e empírico, o que isso pode trazer como consequência. E também ele tenta mostrar que, diante da grandiosidade de um imperador, que é ele mesmo, toda a corte é impotente e insignificante. Então, o livro começa sem Calígula. Calígula, ele está sumido. E isso causa uma preocupação enorme para todos aqueles que compõem a corte. O imperador sumiu. E quando isso acontece num ambiente, né, de fofoca, que é o ambiente palaciano, eles começam a pensar, mas sumiu por quê? Então eles começam a opinar quais seriam as causas prováveis do desaparecimento de Calígula. Então o que eu fiz foi aquilatar, né, todas essas possíveis opiniões e refletir um pouco sobre cada uma delas. Então a primeira opinião é a seguinte: Calígula sumiu porque ele é inquieto. E aí um dos palacianos fala o seguinte: porque todos os jovens são inquietos, né? E aí um outro palaciano diz o seguinte: olha, mas com a idade tudo se apaga. Então ele é assim porque ele é muito jovem, e jovem é inquieto. A gente não pode esquecer que o Camus era um leitor de Pascal, que Camus era um leitor de Santo Agostinho. Agostinho, ele começa a sua obra justamente destacando que o homem é um ser que está em direção a Deus, e ele continua e permanece inquieto até repousar em Deus. Então, veja, essa ideia da inquietude, ela está presente nos ancestrais do Camus. Bom, todo comportamento, quando ele foge da ordem estabelecida, é caracterizado como loucura, né? João Batista está aí, é um leitor do Foucault. O Foucault, ele tem uma obra relevante que é a História da Loucura, e não só, Vigiar e Punir também é um texto que vai tratar, né, do tema da loucura, não com a mesma profundidade que a História da Loucura, mas a gente sabe que a loucura, ela tem a ver com um padrão, e esse padrão, ele é, de alguma forma, desviado, né, por alguns outros, e esses são considerados os loucos. Mas, segundo Helicon, a loucura de Calígula estaria em ter que conviver com uma corte com homens tão desprezíveis. Então, veja, o Helicon está destacando que o Calígula, ele vive um ambiente muito difícil, um ambiente duro. Esse ambiente do poder, ele é sempre um ambiente muito difícil. Mas, na tentativa de acalmar a corte, um dos patrícios,
ressalta que, bom, mesmo que ele tenha sumido, as tristezas não são eternas. Veja, isso aí passa, né? Isso aí vai acabar, em algum momento isso vai sumir. E ele pergunta, né, aos colegas ali presentes: sois capazes de sofrer por mais de um ano? E todos são unânimes em dizer que não, né? E um deles arremata: a vida seria insuportável. Olha só, eles querem que o sofrimento atenda ao desejo deles. Então o sofrimento ele tem que ter um tempo marcado. Bom, o que o Calígula vai mostrar quando ele voltar é que é possível sofrer por muito tempo. Nós veremos que o sofrimento de Calígula se dá em função de problemas que são mais profundos, né? Algo que o afeta, que é muito mais profundo e que a razão ela é incapaz de dar conta, né? A razão ela é incapaz de dar conta dessa infeliz condição dos homens. Calígula era um leitor incansável e ele buscava na literatura a resposta para os dramas da sua vida. Então, conhecendo Calígula, os palacianos vão dizer: olha, é da literatura, né? Ele lê muito, e quem lê muito, quem estuda muito, fica assim. Dá seu projeto criador, e aí a gente tem um cheiro nietzschiano, né, no Camus, né, de fazer da vida uma vida autoral. Aí a gente vê a importância justamente da criação, né? A criatividade significa que diante do vazio eu posso fazer da minha vida uma obra de arte, no sentido de ser o mentor, o criador, né, da minha própria vida. E, por fim, a literatura, sem dúvida nenhuma, é para Calígula e para o pensador do absurdo uma forma de gritar, é uma forma imprecisa de expressar um mundo que não se submete a nenhuma lógica do tempo. E aí eu trago uma passagem que eu vou chamar de uma passagem nuclear. No meu modo de pensar, é o trecho mais relevante da obra, justamente porque a ideia de absurdo, ela se mostra para nós. Quando eu falo a ideia, eu estou pensando aqui não no sentido de eidos, de forma, mas a ideia no sentido de uma descrição, né, de uma imagem. Então a imagem do absurdo, ela se manifesta. Então Calígula diz assim: bom dia, Helicon. E aí Helicon diz assim: pareces cansado? E Calígula diz: eu andei muito. E Helicon: sim, sua ausência durou muito tempo. E Calígula ressalta: era difícil para encontrar. E Helicon diz: o quê? Calígula: aquilo que eu queria. E Helicon: e o que querias? Calígula diz: a lua. Fecha aspas. Veja, essa passagem é muito importante porque o desejo da lua é justamente a imagem literária do absurdo. Quando eu falo literária, veja, é uma imagem mitológica do absurdo. A gente não pode esquecer, né, a grande reflexão que o Platão fez no livro 7 da República, livro no qual Platão nos mostra que o mito ele é capaz de fecundar o logos, é capaz de fecundar o pensamento, nos fazer pensar. E é dessa forma que eu leio essas grandes obras do Camus, esses grandes mitos que ele nos conta e que nos ajudam a pensar a nossa própria condição. Calígula não só busca o impossível, mas ele tem necessidade dele. Ele necessita justamente daquilo que ele não pode ter. Ele toma consciência de que a vida como ela é, parece que é insatisfatória, incoerente, aleatória, contingente, isto para dizer absurda. Eu gostaria de convidá-los para que nós nos aproximemos um pouco mais daquilo que representa a Lua. E eu vou fazer isso por meio de uma pergunta. O que representaria a Lua no cotidiano do homem? Porque aqui parece estar falando de coisas muito abstratas. O homem busca aquilo que ele não pode ter, mas afinal de contas, o que o homem busca? Então vamos trazer esse personagem para o chão. Então veja, é uma filosofia que se suja de barro, é uma
é uma filosofia que está ali no centro do mercado, né, no mercado grego, é uma filosofia que tem um contato com a vida cotidiana das pessoas. Assim diz Calígula: este mundo, tal como ele é feito, não é suportável. Portanto, tenho necessidade da lua. E aí vem a caracterização, olha, ou da felicidade, ou da imortalidade. De alguma coisa que seja insana, talvez, mas que não seja deste mundo. Fecha aspas. Veja, o que significa a busca da lua? Aqui, nesse contexto, o Camus coloca, né, na boca do Calígula, que é justamente a felicidade e a imortalidade. Agora, é interessante que isso na obra do Camus se mostra da seguinte forma: se você tem a felicidade, né, ou acha que tem aquilo que você chama de felicidade, mas não tem a imortalidade, você não tem a felicidade. Por quê? Porque quando você morre, você perde. Então, a felicidade, ela é vista aqui como uma espécie de beatitude, assim que pensavam os santos. Então, é uma felicidade que você tem e não pode perdê-la. Então, para tê-la, é necessário que o homem seja imortal. O problema é que somos mortais. Desejamos viver eternamente, mas estamos alocados em um corpo que se desmancha. É nesse sentido que nós carregamos um cadáver. Então, veja que, de alguma maneira, o próprio Calígula nos leva a pensar que aquilo que nós desejamos, a lua, né, ou seja, a felicidade e a imortalidade, nós não conseguimos ter. Mas isso não significa que nós deixemos de procurar, de buscá-la. É interessante que no finalzinho o Calígula diz que a felicidade e a imortalidade não são deste mundo. E para o Camus, não é nem deste mundo nem de nenhum outro, porque só existe ele. O próprio Camus, ele tem um texto, ele tem uma frase na obra, em uma das suas obras, que é O Homem Revoltado, que ele diz assim: é melhor viver, é melhor morrer em pé do que viver de joelho. Então, veja, para ele, o único mundo que existe, o único mundo que tem a minha medida e que eu posso dizer e afirmar que existe, é esse. Então, de nenhuma forma eu vou colocar a minha vida neste mundo, em parênteses, em nome de uma outra. Eu quero viver intensamente esta vida, mas eu vivo esta vida desejando a felicidade e a imortalidade. Então, nesse sentido, o homem fracassa, né? E o fracasso da condição humana não é exceção, mas a regra. Como bem sabe o filósofo Calígula, ele diz o seguinte, aspas, os homens morrem e não são felizes, fecha aspas.